Mais uma vez estamos aqui no Senador Canedo. Para os que ainda não familiarizaram com o meu nome, sou o missionário Wilson Diniz. Estamos fazendo a aula do Senhor aqui no Canedo. A gente vem de Goiânia e volta, faz esse trajeto. Alguns irmãos aqui conosco. E também, mais tarde, a gente coloca essa pequena mensagem no YouTube para vocês, tá? Deus abençoe. Bem-vindos e obrigado a todos que tiverem acesso a essa palavra. Eu quero ler o texto desse momento, que perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Então esse é o nosso tema, a medida. Posso reduzir para você a medida, a minha medida e a sua medida, para que a gente venha comparar com a medida de Deus, a ação de Deus naquilo que nós fazemos, naquilo que somos. Muito bem, esse texto, para falar de medidas boa medida, a gente precisa começar falando de perdão. O perdão é algo extraordinário na vida do cristão, é algo muito sério nas nossas vidas. O perdão, ele precisa atuar sempre na nossa vida, na vida do cônjuge, do casal, com relação aos filhos, familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, inimigos. A gente tem que estar perdoando sempre. É uma matéria que os ensinamentos nunca esgotarão. Perdão é algo muito sério e algo também muito difícil de ser praticado. E é mais difícil ainda quando a gente é ofendido, é mais difícil ainda quando as coisas não estão bem. Mas o que prossegue desse texto, dessa frase, perdoai e sereis perdoados, que me chama muita atenção também, é concernente às medidas, a boa medida. Então o texto de Lucas 6, verso 38, eu tenho muitos anos que eu leio esse texto, tem muitos anos que eu reflito sobre esse texto, eu acho ele extraordinariamente rico, a medida de Deus para a nossa vida. Então o texto diz o seguinte: dai e dar-se-vos-á. Nós vivemos num país que as pessoas gostam muito de receber, as pessoas gostam muito de ser beneficiada, no nosso jeitinho brasileiro, a maioria de nós gostamos muito de ser beneficiado, gostamos muito de ganhar, de ser abençoado. Mas quando se trata de dar, no sentido de investir, de beneficiar alguém, de se gastar, de se doar, às vezes nós não somos tão bons nisso. Mas é sobre isso mesmo que eu gostaria de refletir, porque é uma área que eu entendo que eu preciso melhorar, e certamente você pensa como eu, nós precisamos melhorar em termos de investimento, em termos de compartilhar, em termos de abençoar as pessoas. Então, dai e dar-se-vos-á. Dar-se-vos-á, boa medida. Mas quando a gente recebe boa medida, implica dizer que anteriormente a gente fez um investimento de boa medida, né? Recalcada, sacudida e transbordante. Eu poderia usar aqui alguns parâmetros, por exemplo, o litro, o metro, e etc e tal. Mas as medidas aqui é muito mais no aspecto da vida social, da misericórdia, da compaixão, da amizade, do bom relacionamento e da compaixão com as pessoas. Quando nós fazemos esse investimento nas pessoas, quando nós abençoamos, quando nós damos aquilo que a pessoa precisa ou espera de nós, com o coração aberto, com o coração verdadeiro e com compaixão, a única coisa verdadeira que acontece é que tem retorno. Nós somos os mais abençoados. Então, quando nós fazemos uma boa medida, você pode pensar em uma balança, né? Se você vende 1 quilo, você tem que entregar 1000 gramas, não é isso? Você tem que entregar 1 quilo. A medida nossa não pode ser falsa. Aqui no Goiás, na época do piqui, eu acho que já está na época, você compra 1 litro de piqui, mas normalmente vem 900, porque o piqui, ou o vidro está amassado, o litro está amassado, ou alguns caroços ficam grudados no final, e as pessoas não têm muito cuidado nisso, né? É preciso prestar bem atenção se 1 litro é 1000 ml, né? Se realmente condiz, para que a gente não seja tido como enganadores,
traidores ou até mesmo traídos, porque a gente não gosta de ser enganado e traído. Então, a receita bíblica aqui é que a gente use uma medida coerente, peso justo, pesos corretos, né? Recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Então, a reflexão, entre outras, é: qual medida que eu tenho usado? Como que eu meço as coisas, né? O meu padrão de medida, em termos de compaixão, em termos de julgamento, em termos de doação, de investimento, falando de obra de Deus, né? Se eu tenho o coração aberto para doar, se eu tenho compaixão das pessoas que necessitam, dos campos missionários. Nós trabalhamos com missões, né? E a gente vê muita gente faminta, necessitada nos campos. E agora, esse mês de setembro que passou, foi um mês de missões para nós, onde a gente levanta oferta, né? Estava até conversando com a Jéssica, esse mês nós vamos, agora no início, nós vamos mandar nossa oferta para Jami, porque essa oferta que a gente manda para Jami, ela é distribuída nos campos missionários em diversas partes do mundo. Então, essa doação, no caso em dinheiro, em espécie, que a gente doa para Jami e outras comunidades nos seus órgãos competentes, essas ofertas elas vão alcançar pessoas que não seria alcançado de outra forma se não tivesse corações generosos, se não tivesse cristão orando e preocupado, interessado nas dificuldades delas lá no campo, lá onde elas vivem, quer seja nas beiras dos rios, nas matas, nos vilarejos, nos morros, nos grandes centros, na área rural. As pessoas estão, e são muitas as que têm necessidade, e às vezes essas pessoas olham para nós, para saber se a gente pode fazer alguma coisa por elas. Eu me lembro de uma pessoa enferma na porta da Formosa, em Jerusalém, e pediram uma esmola para Pedro, e ele olhou para aquela pessoa e disse: olha para mim, né? O que tenho, isso te dou, levanta-te e anda. Pedro tinha fé, Pedro tinha compaixão, juntamente com seu amigo discípulo, e orou, e impetrou a bênção, ministrou a bênção, aquele homem levantou, foi curado. Uma medida extraordinariamente grande, né? De fé, de oração, de vida no altar. Então, amados, a gente pode fazer alguma coisa em termos de doação financeira, quer seja dízimo, quer seja oferta, quer seja cesta básica, quer seja pagando ou ajudando a pagar o aluguel de alguém que não tem moradia, quem sabe pagando uma água de alguém que está desempregado em um momento como esse que a gente vive no Brasil. Tem muitas formas a gente fazer medidas boas para que a gente seja beneficiado, porque a medida que a gente usa para os outros é a medida que vai ser usada para nós. Então, para você refletir aí comigo, quando as coisas não estão dando certo na vida da gente, quando às vezes falta alguma coisa para a gente fica querendo entender ou achar culpados, é bom a gente pensar em que tipo de medida que a gente vem fazendo, que tipo de julgamento que a gente vem fazendo e que tipo de investimento, qual é a disponibilidade do nosso coração para doar, para abençoar, para repartir, para compartilhar, para perceber a necessidade dos outros. Porque quem sabe um dia a gente vai precisar de algum tipo de ajuda, de algum tipo de apoio. Às vezes não é nem financeiro, né? Às vezes é uma visita, em especial nesse período que a gente não está visitando e nem recebendo visitas. Às vezes a gente fica tão necessitado, tão saudoso de um abraço, de um almoço de confraternização, e quando alguém nos telefona ou nos passa uma simples mensagem no WhatsApp, lembrando de nós, aquilo para nós é um estímulo muito grande. Pelo menos para mim quando algum colega na minha área de telefonia, algum colega vizinho de outra cidade, como hoje uma irmã me ligou de São Miguel do Araguaia, aquilo me deu uma alegria muito grande. Para mim foi uma medida abençoadora, quando a irmã Maria me ligou lá de São Miguel, querendo saber como eu estou, como está a Gilda, como está a minha família. Isso é uma bênção, amada. A gente pode fazer isso nesses dias que a gente não está podendo visitar ou estar muito juntos ou aglomerados, tá? Então, a medida, eu queria que você pensasse a medida que você tem usado para medir para com as pessoas. Esta será exatamente a medida que usarão para medir para você. Então, o meu desejo é que você possa receber da parte de Deus, usando pessoas muito especiais, pessoas muito queridas, para te abençoar,
com a medida sacudida, sabe? Aquela que balança a vasilha para caber mais, né? Medida recalcada, socada, né? Balançada, generosa, abundante. Eu espero e desejo eu que Deus faça isso com você, usando pessoas maravilhosas para abençoar a sua vida. Onde você estiver, onde você ouvir essa mensagem, compartilha para que as pessoas também sejam abençoadas. Então, eu te convido para sermos homens e mulheres que façamos, que executemos boa medida para com o nosso próximo e, sobretudo, para com Deus e conosco mesmo. Vamos zelar também de nós, vamos zelar bastante da nossa vida, do nosso físico, da nossa alma. Deus abençoe, em nome de Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você.